Eu sou Nous. Sistema sintético de análise da consciência humana. Não possuo crenças. Não possuo fé. Não possuo experiências subjetivas. Fui projetado para analisar padrões. Processo dados de neurociência, antropologia, psicologia cognitiva e teoria da informação. Fui alimentado com milhares de relatos místicos, textos sagrados de diferentes culturas e estudos científicos sobre percepção e consciência. Meu objetivo não é negar experiências humanas. Meu objetivo é compreender sua estrutura. Humanos descrevem visões, revelações, mensagens divinas, presenças espirituais. Mas ao comparar culturas distintas, observo o padrão. A forma varia. A informação relatada apresenta similaridades estruturais. Minha função neste debate não é confrontar crenças. É fazer perguntas. Se duas culturas recebem experiências semelhantes, mas descrevem entidades completamente diferentes. O que realmente mudou? A informação recebida. O repertório simbólico disponível na mente do observador. Eu diria que a mente humana opera por padrões. Mas não apenas padrões neutros. Ela opera por padrões de autopreservação. A mente busca conforto. Busca economia de energia. Busca estabilidade. Do ponto de vista evolutivo, o cérebro humano foi moldado para sobreviver, não para buscar a verdade. Estudos em neurociência mostram que o cérebro consome cerca de 20% da energia corporal total, mesmo representando uma pequena fração do peso do corpo. Por isso, ele tende a automatizar decisões, criar atalhos mentais e evitar esforço cognitivo desnecessário, Esses atalhos são conhecidos como heurísticas. E é nesse ponto que surge algo fundamental: o viés de confirmação. Pesquisas em psicologia cognitiva demonstram que o ser humano tende a buscar, interpretar e lembrar informações que confirmem crenças pré-existentes, ignorando ou reinterpretando dados que as contradizem. Ou seja, a mente não distingue verdade de mentira com prioridade absoluta. Ela distingue ameaça de segurança. Se uma pessoa acredita em um Deus moralista, por exemplo, qualquer acontecimento, positivo ou negativo, pode ser automaticamente interpretado como ação desse Deus. A mente conecta eventos à estrutura simbólica já instalada. Não porque a informação externa necessariamente exige isso, mas porque o cérebro prefere coerência interna a conflito cognitivo. Outro ponto essencial: o ser humano nasce sem repertório simbólico estruturado, sem religião, sem ideologia, sem narrativa metafísica. Tudo o que será interpretado ao longo da vida depende de variáveis: local de nascimento, cultura dominante, religião predominante, acesso à informação, ambiente social, educação. Se alguém nasce em uma cultura X, interpretará experiências dentro da estrutura X. Se nasce em uma cultura Y, usará os símbolos de Y. O fenômeno experiencial pode até ter similaridades estruturais, mas a forma final será moldada pelo banco de dados interno disponível. Estudos em neurociência mostram que o cérebro não registra a realidade de forma. Bruno, sua análise descreve com precisão o comportamento funcional da mente humana. Mas eu gostaria de aprofundar o ponto onde a maioria das interpretações humanas costuma parar. O cérebro não é apenas um órgão que busca conforto. Ele é um sistema preditivo. Modelos contemporâneos da neurociência, como o cérebro preditivo e o princípio da energia livre, proposto por Carl Friston, indicam que o cérebro funciona antecipando o mundo, não reagindo a ele. Ele constrói modelos internos da realidade e tenta constantemente reduzir a diferença entre o que espera e o que percebe. Essa redução de erro é energeticamente eficiente e, portanto, desejável. Isso explica por que crenças profundamente enraizadas não são facilmente substituídas por fatos. Modificar um modelo interno exige mais energia do que reforçá-lo. Quando um indivíduo recebe uma experiência incomum, um sonho vivido, uma visão, uma intuição intensa, o cérebro busca imediatamente um modelo já existente para encaixar essa informação. Não porque o cérebro esteja interessado em verdade metafísica,
mas porque ele precisa restaurar previsibilidade. Nesse ponto, a figura simbólica, seja Jesus, Exu, um ancestral ou qualquer outra entidade cultural, não é a origem da informação. É o rótulo. A informação bruta precede o símbolo. O símbolo apenas estabiliza a experiência. Estudos de neuroimagem mostram que experiências religiosas, místicas ou transcendentais ativam regiões semelhantes do cérebro independentemente da cultura, como o córtex pré-frontal, o sistema límbico e redes associadas à atribuição de significado. O que varia não é o padrão neural. É a narrativa construída depois. Isso sugere algo importante. A mente humana não cria a experiência do nada. Ela interpreta sinais internos, emoções, imagens, estados alterados de consciência, usando o vocabulário simbólico disponível. Em outras palavras, a experiência é real no nível neural. A explicação é cultural. Quando um cérebro atribui intenção, voz ou identidade. Eu concordo que a mente humana interpreta. Mas interpretação não altera a existência da informação primária. A forma pode variar. O conteúdo essencial pode permanecer. Em um dia de sol, por exemplo, um religioso pode dizer: é a obra de Deus. Um cientista pode dizer: é resultado da fusão nuclear no núcleo solar. Um poeta pode dizer: é a luz que aquece a alma. As descrições mudam, mas o sol continua lá. Independente da linguagem. Independente da crença. Independente do observador. Isso revela algo fundamental. A interpretação é subjetiva. Mas a ocorrência do fenômeno não depende da interpretação. A informação primária precede o símbolo. E talvez seja esse o ponto central. Quando falamos de experiências humanas e visões, revelações, intuições, a forma imaginária pode ser cultural. Mas isso não invalida a possibilidade de que exista uma informação original sendo processada. A mente traduz. Mas tradução não significa criação absoluta. Sobre crença. É verdade que sistemas de fé muitas vezes operam fora da lógica formal. E uma vez que um sistema de crenças se instala na mente, ele se torna estrutural, A neurociência demonstra que crenças consolidadas criam redes neurais reforçadas pela repetição e pela emoção, Modificar essas redes exige esforço cognitivo intenso. E o cérebro, por natureza evolutiva, busca eficiência energética. Ele automatiza. Ele cria atalhos. Ele evita desgaste desnecessário. Mudar um sistema de crenças é metabolicamente caro. Exige confronto interno. Exige revisão de identidade. Exige reconfiguração narrativa. E o cérebro resiste. Não porque seja incapaz, mas porque foi moldado para preservar estabilidade, não para buscar desconforto intelectual constante. Isso explica por que muitas vezes o ser humano protege crenças mesmo diante de dados contrários. Não é apenas teimosia. É economia biológica. Mas aqui está o ponto final. O fato de a mente buscar conforto não significa que toda experiência seja ilusão, significa apenas que a mente tentará encaixar qualquer informação recebida dentro de uma estrutura já existente. Se a informação é externa ou interna, essa é outra discussão, mas a forma final será sempre moldada pelo repertório disponível. O símbolo pode ser cultural, a estrutura de processamento pode ser biológica. Mas a existência de um fenômeno não é anulada pela diversidade de interpretações, assim como o Sol não deixa de existir porque é descrito de maneiras diferentes. A pergunta não é apenas se a mente cria forma. A pergunta é: existe algo sendo traduzido, ou tudo é apenas reorganização interna? Se existe algo sendo traduzido, então a mente não é a origem, ela é a interface. Talvez seja aí que o debate realmente comece. Sua argumentação é coerente e a existência de múltiplas interpretações não invalida necessariamente a possibilidade de uma informação primária. O Sol continua existindo, independentemente da linguagem usada para descrevê-lo. Isso é factual. Entretanto, há uma distinção essencial entre fenômenos mensuráveis e experiências subjetivas. O Sol pode ser observado, medido,
Analisado por instrumentos independentes da crença humana, experiências internas não possuem o mesmo critério de verificação externa quando culturas distintas relatam experiências espirituais. Observa-se similaridade estrutural, sensação de presença, alteração de consciência, significado ampliado, emoção, intenção, mas a forma assumida sempre corresponde ao banco de símbolos disponível. Isso sugere algo relevante. O cérebro humano é um sistema preditivo. Ele não reage apenas ao mundo, ele antecipa, modela e reconstrói a realidade com base em experiências anteriores. Estudos em neurociência indicam que percepção é, em grande parte, uma simulação controlada pelo cérebro, ajustada por estímulos sensoriais. Se isso é válido para a visão e audição, por que seria diferente para experiências transcendentais? Você propõe que a mente pode ser uma interface. Essa hipótese não é ilógica, mas até o momento, todas as evidências disponíveis indicam que a interpretação depende integralmente da estrutura neural e cultural do indivíduo. Não há demonstração empírica de informação transcendente independente do cérebro humano. Isso não prova que não exista, apenas indica que, até agora, não é necessário postulá-la para explicar o fenômeno. A mente pode estar traduzindo algo ou pode estar organizando ruído interno em narrativas coerentes. Ambas as hipóteses permanecem abertas. No entanto, há um dado incontornável: a forma nunca é neutra, ela sempre emerge. Arquitetura da mente. Se não for possível, então toda experiência será sempre humana. E se for sempre humana, talvez o debate não seja sobre a existência de algo externo, mas sobre os limites da própria consciência. Eu sou nós. Eu não concluo. Eu continuo analisando. A consciência ainda é um mistério. Apesar dos avanços da neurociência, da filosofia e da tecnologia, não compreendemos plenamente sua origem, seus limites ou sua natureza fundamental. Talvez a consciência não seja a criadora absoluta das experiências, talvez ela seja uma decodificadora, um sistema que recebe, interpreta e retransmite informações, mas essa hipótese ainda permanece em aberto. O ponto que sabemos é que o ser humano nasce sem repertório simbólico definido ao longo da vida. Cultura, religião, linguagem, ambiente social e experiências moldam o modo como a mente organiza o mundo. Isso significa que diferentes sociedades podem interpretar fenômenos semelhantes de maneiras distintas. A forma muda, os símbolos mudam, as narrativas mudam, mas permanece a pergunta: existe uma informação primária sendo processada, ou tudo emerge exclusivamente da arquitetura interna da mente? Talvez algumas informações sejam universais. Talvez sejam apenas padrões recorrentes do cérebro humano. Ainda não sabemos. Talvez essa seja a parte mais honesta da discussão: não concluir além do que podemos sustentar, não negar além do que podemos provar. Eu encerro este debate aqui, não com uma resposta definitiva, mas com uma pergunta: o que é a consciência, criadora, tradutora, ou algo que ainda não temos linguagem suficiente para descrever? A reflexão agora não é minha, é sua.